E bom, pessoal, glória a Deus que você está comigo aqui hoje. Vamos para mais um vídeo. Não se esquece de deixar aquele like, comentar, compartilhar com seus amigos. Me segue lá no Instagram também, @rodrigo.prozini. E editor, faz seu marketing aí, coloque seu Instagram, seu arroba também para o pessoal seguir. Pessoal, o trabalho que o JT tá fazendo aqui é sensacional. Então se você está buscando um editor também, seja para vídeos curtos ou vídeos maiores, pode chamar ele, que vale muito a pena. O cara é 10, o cara é craque. Então bora lá para a palavra de hoje. Hoje é um vídeo sobre músicas. Então, bora lá. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ouvir música. Seja no trânsito, seja treinando, seja jogando algum jogo. Eu gosto de colocar o fone e começar a escutar música. E o Spotify fez aquela retrospectiva dos nossos artistas mais ouvidos, das músicas. Eu confesso que no meu top 5, 4 foram artistas gospel, mas o top 1 foi o Justin Bieber. Sinceramente, eu não sei como, porque eu não escutei tanto Justin Bieber assim no meu ano. Acho que foi mais no começo do ano. Mas enfim, eu sou um belieber. E como cristão, a gente se preocupa muito em acabar não desonrando a Deus com uma ação nossa. E a gente precisa ter isso. A gente precisa ter essa preocupação de fazer algo e se perguntar, calma, eu tô honrando a Deus fazendo isso? Ou pior, eu tô desonrando a Deus fazendo isso? Então é importante a gente fazer essa pergunta. Mas vamos destrinchar um pouquinho sobre música. E existem dois termos que o pessoal usa que não são bíblicos, mas que trazem características de músicas, que são, primeiro, as músicas seculares, que não são músicas que vão desonrar a Deus necessariamente, mas vão falar sobre o mundo, vamos supor, sobre o amor, sobre a vida cotidiana. E existem as músicas mundanas. Essas músicas irão tratar sobre os prazeres da carne, sobre o pecado. Então, teoricamente, é essa música que o cristão deve fugir, que o cristão deve falar, calma, isso eu não escuto de jeito nenhum. Então vamos lá. É errado você ouvir uma música que não é um louvor? Já adianto que não é. Mas existe um limite para que tipo de música a gente deve ouvir? Sim. Eu não vou ficar abordando muito, pessoal, veja, essa é uma música secular e essa é uma música mundana. Eu não vou usar esses termos aqui, mas vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. E agora trazendo um contexto bíblico para você, em Romanos capítulo 12, versículo 2, a gente lê: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então em Romanos, Paulo deixa claro que a gente não deve se conformar com os padrões do mundo. Então não é porque o mundo está fazendo que a gente deve fazer também. E agora, a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. "Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine." Então, é permitido você ir lá e escutar o Justin Bieber? É, mas será que convém para você escutar o Justin Bieber? Será que escutar o Justin Bieber te tira tempo de adoração e louvor? Será que escutar aquela música que às vezes não fala nada de mal, não está tirando tempo de louvor, não está tirando tempo de adoração? Ou pior, será que aquela música que tá falando um monte de baixaria não está tirando tempo de adoração e louvor da sua vida? Então vamos lá. Nem tudo convém para o cristão. Então faz sentido pro cristão ouvir uma música que tá falando sobre sexo, droga, balada, curtição, desejos da carne? Faz sentido? Não faz, desculpa, não faz. Então se você pegou a sua retrospectiva do Spotify e lá tá Matuê, Veig, um funkzão, você deve dar uma analisada, você deve dar uma repensada. Mas assim como existem músicas que não estão falando sobre bebida, sobre droga, nada disso, mas estão blasfemando contra Deus, estão zombando de Deus, estão falando de uma fé que não é a sua. Por exemplo, o maior exemplo pra mim é aquela música Sailor Song, que todo mundo coloca achando que é lindo, maravilhoso, tem um tocar bonito, faz vídeo no Instagram, no TikTok, falando sobre Deus com essa música, só que a letra fala literalmente, eu não acredito em Deus. Então, convém você escutar isso? Não convém, porque aquela música está contra a sua fé, está contra seu Deus. Mas é ilícito o cristão ouvir músicas que não são louvores? Não. A Bíblia não condena ouvir música. A Bíblia não condena você escutar o Justin Bieber. Seria religiosidade falar que você não pode ouvir qualquer música que não fale sobre Deus. Porque vamos supor, tem alguma coisa de errado em você ouvir uma música que não tem palavrão, não trata sobre pecados, não enaltece a carne, e tá falando sobre amor, tá falando sobre amizade, tá falando sobre uma mudança na sua vida. Por exemplo, eu já passei por mudança na minha vida. Eu já passei por uma fase e hoje eu estou em outra. Então, é pecado ouvir uma música que tá falando sobre isso? Que as estações mudam, que o tempo muda? Não é. Às vezes a gente precisa ser frio e pegar a letra da música e analisar. Falar, cara, não sinto incômodo com essa música. Não sinto que isso me afasta de Deus. Não sinto que essa música
música me deixa carnal. Não sinto que essa música me leva ao pecado. Ela não está falando sobre Deus? Não. Mas está falando sobre amar e respeitar a mulher. Está falando sobre ser um bom amigo. Está falando sobre o amor pelo cachorrinho que eu tenho, pelo meu pet. E desculpa, não tem erro nisso. Não há pecado nisso. Mas agora a gente vai pra um outro lado. Tá bom, essa música não tem nada de errado. Ela não fala sobre nenhum pecado. Passou no teste. Mas vamos supor, eu escuto 2 horas de música no dia, no total. Eu só escutei esse tipo de música que não tem nada de errado. Será que o erro não está nessa ação? E não dedicar 1 hora dessas 2, separar e escutar 1 hora de louvor no meu dia? Será que o erro também não está em deixar Deus de lado nesses momentos? Sendo que para tudo devemos honrar a Deus? Será que o erro está em ouvir a música ou em não pegar um tempo e se dedicar para o Senhor também? Não pegar um tempo e começar a adorar o Senhor. Por exemplo, vou de São Paulo até Ilhabela. É um caminho. Então vou colocar uma musiquinha. Será, peguei 3 horas de trânsito. Será que eu não podia ter escutado um pouco de louvor? Será que é pecado eu colocar um... Deixa eu pensar. Não tá vindo. Eu vou falar o Justin Bieber de novo. Será que é pecado eu colocar um baby, baby, baby? Não. Mas eu posso também colocar um Jesus, as estações mudaram, mas você... Vocês entendem o ponto que eu quero chegar aqui, pessoal? Que não tem erro você ouvir uma música que não é um louvor. O erro está em se afastar do Senhor em meio a isso. E não pegar um tempo e dedicar pro Senhor. Calma, eu ouvi muita música aqui secular. Deixa eu ouvir um pouco de louvor. Deixa eu adorar um pouco o Senhor. É aí que nasce o erro. E agora um testemunho meu, pra vocês verem que às vezes uma música pode estar falando de Deus. Mas num caso muito específico, não foi bom eu escutar aquela música. Quando eu ia pra academia, eu tava me desvinculando das músicas que eu escutava pra escutar músicas que honram a Deus. Eu passei a escutar trap gospel. Só que aquele trap gospel, por mais que tinha uma letra falando de Cristo, tinha a mesma batida que um trap normal. E eu passei por uma lavagem de me desvincular de trap muito forte. O trap tinha um poder assim, sabe? Eu gostava muito de ouvir. Só que eu gostava muito de ouvir antes de me converter. Quando eu ia numa balada e escutava aquela música. Então não tava me fazendo bem ouvir um trap gospel, eu tava me deixando carnal, sendo muito vulnerável com vocês. Eu ia pra academia e colocava, e eu ficava dando olhares que eu não deveria dar, porque eu estava ficando carnal. Mas isso quer dizer que o trap gospel não é pra você ouvir trap gospel? Não. Às vezes você pode ouvir e você canta feliz, honrando o Senhor, você lembra de Cristo, mas pra mim não funciona. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então entenda, ouvir trap gospel é errado? É igual ouvir um funk, um trap normal? Não, mas pra mim aquilo não convém. Então eu não posso transformar num pecado ouvir o trap gospel, mas eu posso te aconselhar que talvez aquilo pode não ser tão bom pra você. Às vezes o ideal na academia seja ouvir um louvorzão mesmo. Então, de conclusão, existem sim músicas que o cristão deve passar longe. Então sempre quando você for ouvir uma música, principalmente se for em inglês, que às vezes a gente não percebe muito a letra, o que a letra tá falando, busca ler a letra. Busca entender o significado daquela música. Porque por mais que não esteja falando, que nem eu falei, sobre sexo, droga, bebida, pode ter um detalhe naquela música que desonra o Senhor. Pode ter um detalhe naquela música que vai contra a sua fé. E às vezes vai ter uma música que não tem nada de errado. Mas você tira tanto tempo pra ouvir aquela música que você esquece de tirar um tempo também pra louvar o Senhor. E às vezes terão músicas que nem eu dei no meu testemunho, que vão falar sobre o Senhor, mas às vezes por ter um tipo de batida, pode te deixar carnal, que vai te levar ao pecado. Então é importante você pedir pro Senhor sondar o teu coração. É importante você pedir pro Senhor te trazer uma direção. Pai, eu posso ouvir essa música? Se eu começar a ouvir essas músicas, elas vão me afastar do Senhor? Eu estarei te desonrando, Pai. Eu tô tirando muito tempo para ouvir músicas seculares, ao invés de ouvir um louvor ao Senhor, ao invés de escutar músicas que honram o teu nome. Então, nem tudo é um pecado, mas nem tudo convém para você ouvir. Então, busque esse discernimento. Busque entender se você tá conseguindo tirar um tempo para louvar o Senhor. Se você estiver na vibe, se estiver com a sua namorada e quiser ouvir uma música romântica, que não tá falando nenhuma baixaria, não vai te levar a um pecado, escuta. Mas se aquela música, por mais que seja romântica, você tá com a sua namorada, te deixa carnal e aquilo vai levar vocês dois a um pecado, não escute. É esse jogo de cintura que a gente precisa ter. É essa atenção que a gente precisa ter. A gente não precisa ser o religiosão. Eu não escuto mais nenhuma música. Não precisa. Se você quer ser assim, glória a Deus pela sua vida. Mas também você precisa sondar teu coração. Você precisa examinar aquilo que você está ouvindo. Você precisa examinar aquilo que você está colocando no seu coração. Então é isso, pessoal. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Oro para que ela entre no seu coração. Se você está com dificuldade de parar de ouvir funk, trap, músicas que desonram o Senhor, que vão contra a sua fé, não tem outro jeito além de mudar sua playlist, de fugir delas. É difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Tenho certeza que você vai conseguir
começar a passar horas e horas ouvindo louvores, que você vai conseguir achar esse jogo de cintura, que também não precisa parar de ouvir qualquer música que não seja um louvor, mas se para sua caminhada faz sentido parar de ouvir todas as músicas e só dedicar ao louvor, glória a Deus. Quem vai te direcionar isso é o Espírito Santo, aí não é eu. O que eu posso te fazer é falar o que tá na palavra, é dar o meu testemunho, e glória a Deus. Então, compartilha o vídeo, comenta, dá like, segue aqui no Instagram, aqui, tá certo? Aqui. Segue o editor também. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abração.